Sou a prova viva que não existe barreiras, tudo é possível para Deus. Na palavra de Deus, em Isaías 1,18 diz: mesmo que os meus pecados sejam vermelhos como escarlate, serão alvos como a neve. Hoje eu, Adriana, tenho 46 anos, mas tudo começou aos meus 30 anos de idade. Após ter vivido alguns anos na Alemanha, um dia vim para o Brasil para visitar a família. Mas antes de tudo, queria ficar um pouco sozinha, um tempo para pensar, pois estava sentindo muita vontade de ficar no Brasil. Fui para uma pousada em uma cidade fronteira com a Argentina. Ao decorrer dos dias naquele lugar, conheci uma mulher. Os olhos dela eram tão azuis que me impressionavam. Após algumas conversas com ela, um dia ela me chamou no seu quarto, pois ela também estava hospedada naquele lugar. Estávamos tomando chimarrão e conversando. O quarto era um ambiente grande, a pousada era muito bonita. De repente ela olhou para mim e disse: você, Adriana, foi trazida aqui neste lugar, porque chegou a sua hora de assumir um chamado que está na sua vida. Agora eu abro um parênteses para vocês entenderem. Ela estava se referindo ali a antepassados ou a maldição hereditária. Fecha parênteses. Ali ela continuou falando: você vai passar por um longo processo de estudos e aprendizados no Brasil e também no exterior, para sua iniciação. Ela disse: você tem um chamado de bruxa Wicca, sacerdotisa. Para isto, ter que aprender muitas coisas espirituais. Era uma estratégia do mundo espiritual, da organização espiritual da maldade. Ela dizia que era muito evoluída no mundo espiritual. Então ali começaram os primeiros aprendizados do mundo do ocultismo. Disse: você tem um chamado de bruxa Wicca, sacerdotisa. Para isto você vai ter que aprender muitas coisas espirituais. Eu, sem entender nada, fiquei olhando para ela. Aquela mulher era uma diretora de uma escola bem conhecida na cidade. Eu não conseguia entender. Comecei a olhar melhor em volta do quarto, se via alguma coisa de ocultismo, mas nada vi. Ela continuava falando e disse: eles te trouxeram aqui. Ainda sem entender nada, perguntei: eles quem? Ela disse: a fraternidade. Você vai ser como um espiã. Recebe ordens e atua, sem ninguém perceber. Mais tarde fui entender que ela também era uma, e ela estava na fronteira. Era uma estratégia do mundo espiritual, da organização espiritual da maldade. Ela dizia que era muito evoluída no mundo espiritual. Então ali começaram os primeiros aprendizados do mundo do ocultismo, da chamada Nova Era, com aquela sacerdotisa. Eu e ela, sempre que possível, estávamos juntas, porque ela tinha recebido uma missão de me mostrar os primeiros passos da iniciação. Ela disse: você tem um chamado, mas vai atuar em várias áreas.
você vai aprender muitos segredos espirituais. Ali comecei a vivenciar coisas ocultas. Um dia, eu dormi no apartamento dela. Aquele dia, vi ela levantando após a meia-noite e fui ver o que ela estava fazendo. Ela estava na varanda ou na sacada, com os braços para cima, como se estivesse dando comando no mundo espiritual. Já na noite seguinte, ela fez uma viagem astral para o México, aonde foi efetuar uma missão. Ela, explicando sobre a missão, me disse: eu vou para qualquer lugar, eu saio e volto, porque o cordão de prata fica ligado. Mas se algo der errado e o cordão de prata for cortado, a pessoa não volta mais para o corpo. Ali ela observou minha face de assustada e riu e disse: Adriana, não se preocupe, isso não acontece. Quero aqui abrir um parênteses para dar uma palavra de Deus. Está em Eclesiastes 12:6, que diz: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao copo. Quando não temos Deus nas nossas vidas, este cordão que fica localizado no umbigo é ligado ao mundo cósmico, ou seja, ao segundo céu. Sei da história de um pastor na Nigéria que, lutando com um bruxo no mundo espiritual, o pastor pediu ao anjo guerreiro do Senhor que cortasse o cordão, e o bruxo que estava no mundo espiritual caiu ali, no mundo físico, materializado. Um dia estávamos sentadas, conversando. Ela estava sentada de frente a uma janela, olhava fixo no horizonte. Eu olhei e não vi nada, então perguntei a ela se estava tudo bem. Ela disse sim, que estava observando eles trabalhando no mundo espiritual. Perguntei: o que você está vendo? Ela disse: tem um laboratório bem ali e os cientistas estão trabalhando. O dia que passava, ela ia me ensinando e explicando mais coisas. Um dia ela disse: nós fazemos parte de um grupo do Oriente de mentores. Eu olhei para ela e perguntei: como assim? Ela disse: nós fazemos parte de um grupo, o qual está algumas pessoas, inclusive conhecidas. Na época, ela citou para mim o presidente da França, que se chamava Jacques. Também um jogador famoso na época da seleção francesa. Não vou falar aqui o nome dele, mas todos vão saber quando eu disser que na despedida da sua carreira de jogador, aconteceu um escândalo no campo. Jogo final de Copa entre França e Itália. Os canais de televisão só falavam deste assunto. E ela me disse: observa as mãos dele para trás. Foi os mentores que a seguraram, porque senão o escândalo teria sido maior. Ela também me disse alguns famosos de Hollywood, alguns nomes de alguns famosos que faziam parte desse grupo. Na época, a guerrilha da América Latina estava muito presente, aprisionando pessoas famosas como políticos. Ela também disse o nome de algumas pessoas que estavam na guerrilha ou aprisionados e disse: estamos em reunião constante para libertá-los. Ela dizia: somos treinadas para atuar em grande missão, como uma espiã sem ninguém saber o que realmente fazemos. Um dia fomos ao supermercado e na volta passamos numa calçada
Ali tinha um local onde uma cigana na cidade atendia. Ao passar em frente, ouvimos de lá, de dentro, um barulho de um sino. A mulher sacudia aquele sino para chamar as entidades. Então a mulher que estava comigo disse: "Que horror! Isto é magia baixa." E concluiu: "Nós somos de outro nível." Foi naquele momento que entendi que havia hierarquia entre eles e que eles mesmos disputam entre si. Você precisa entender que o mundo espiritual é algo muito real, semelhante aqui na Terra. Imagina todos os tipos de categorias de polícia que temos. Por incrível que pareça, o mundo espiritual não é bagunçado, pelo contrário, é organizado, inclusive o das trevas. Quando chegamos em casa, ela me disse: "Você nunca vá em lugares como aquele. Se for, será punida." No mesmo dia de noite, ela olhou para mim e disse: "Adriana, seu tempo aqui está acabando." E disse para mim: "Vá tirar uns dias com a sua família e envie amanhã o seu currículo com diploma para uma companhia aérea, o qual ela me falou o nome. Você será chamada em uma semana." Na despedida, ela me disse: "Vou continuar dando apoio para você daqui, mas lá você vai se encontrar com outras pessoas que estarão te dando direção de tudo, te falando o que precisas aprender e fazer." Uma semana mais tarde, estava eu em uma sala de entrevista, sentada na frente de pessoas da chefia e 2 psicólogos da empresa. Após as entrevistas e provas teóricas, já na última etapa, um dos entrevistadores olhou para mim e disse: "Você fala alguns idiomas, mas o teu alemão é perfeito." Eu sacudi a cabeça concordando. Naquele momento senti a presença de um dos mentores daquela mulher que me iniciou. O nome dele era Gebran, todo vestido de roupas do Oriente. Naquele mesmo momento, eu fui contratada. Mudei de vez para São Paulo, comecei a trabalhar naquela companhia aérea. Fui contatada por algumas pessoas das organizações secretas, me dando boas-vindas em São Paulo. A primeira coisa que tive que aprender foi sobre a nova era, que o ocultismo metafísica é uma tática suave e sutil, mas que está aprisionando milhares de vidas no mundo cósmico. É uma estratégia sutil que o inimigo encontrou para alcançar todos os níveis de pessoas, porque aquela forma grotesca de derramamento de sangue não consegue atrair a massa. Só alguns. Já a nova era é muito sutil, promete relaxamento, paz, bem-estar, assim atingindo todas as camadas de níveis de pessoas. Vou dar aqui alguns exemplos a partir de agora, de algumas coisas que fazem parte da nova era, que aprisionam vidas. O yoga promete relaxamento, esvaziamento da mente. Vou abrir aqui mais uma vez um parênteses para dizer que mente vazia é tudo que os demônios precisam para atuar. Por isso devemos estar sempre nos alimentando da palavra de Deus. Leia Romanos 12:2.
O esvaziamento da mente é passagem para os demônios. Eles entram e se alojam na glândula pineal do cérebro da pessoa. A glândula pineal é um pequeno órgão que tem 120 miligramas, muito estudada pelo ocultismo. Ela também é conhecida como o terceiro olho. A mediunidade, para quem é usado no ocultismo, também vem daí. O foco do inimigo é ativá-la. Uma vez aberta, é um chakra poderoso para os demônios manipular aquela pessoa e também outros ao redor dela. Hoje em dia, estão oferecendo muitas técnicas, até aqui mesmo nessa plataforma que estou. Está cheia delas, músicas, orações. Uma pessoa sem entendimento escuta uma oração achando que é da parte de Deus e não é. Por exemplo, coisas que falam de Arcanjo Miguel. O mal também tem o Arcanjo Miguel dele, que não é o verdadeiro Arcanjo Miguel. E muito usado pelo ocultismo, por sinal. Se acha que tudo é a mesma coisa, mas não é. Além disso, os demônios da nova era normalmente são demônios da mente, agem e atuam na mente das pessoas. Tem um demônio pouco conhecido, mas que se alastrou nos últimos anos através das coisas da nova era, chamado Kundalini. Este demônio, ele vem dos gurus lá da Índia, porque vou falar um pouco dele, porque envolve a igreja e logo vocês vão entender. Com as práticas da nova era, que são muitas, eu só vou citar algumas, claro, aqui. Este demônio entra e se aloja no corpo, mais precisamente nas vértebras da coluna. Na verdade, elas são duas e são gêmeas. Uma da cabeça fica para baixo, no cóccix da pessoa, e a outra para cima, precisamente na base do cerebelo. Só para vocês terem uma ideia, ela é aquela que está no símbolo da medicina. E se olharem na internet como ela realmente é, vocês vão se assustar. Este demônio é terrível de se tirar de uma pessoa, uma vez alojado na coluna, no mundo espiritual de uma pessoa. Este demônio é tão terrível que as duas estão na capa negra da Bíblia das bruxas Wicca. Tem um segredo que as pessoas não sabem, só os bruxos e magos. Kundalini é a serpente que está junto com o São Jorge. Aquele dragão é ela. E ali, aonde todos pensam ser São Jorge matando o dragão, na verdade é um pacto entre as duas entidades. Este demônio também manipula a energia sexual. Tem pessoas que ativam esta entidade com o propósito de uma intensidade maior no sexo. Este demônio entra no corpo de uma pessoa através dessas práticas da nova era. Agora veio o que pode chocar algumas pessoas da igreja. Este demônio também está infiltrado em muitas denominações. Em 1 Coríntios 2,15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Esta entidade começou a atuar dentro das igrejas nos anos 90. Tudo começou na famosa igreja do aeroporto, uma igreja perto do aeroporto de Toronto, no Canadá. Foi o chamado movimento Kai-Kai e ataques de risos pelos fiéis da igreja. De lá se alastrou para a Finlândia e logo depois atingindo o resto do mundo. Práticas estas que parecem ser manifestação do Espírito Santo da verdade, mas na verdade é espírito de engano. Esta entidade também fala em línguas, profetiza em muitas igrejas.
Outro demônio muito presente na nova era é Lilith, que na verdade é um principado. Lilith atua na mente das pessoas. Grandes magos e bruxas escrevem seus livros com a influência dela. Por isso se fala que grandes escritores são magos, são bruxos. Eu mesma tive um livro dado por ela, pela influência dela. Ao findar este manuscrito, que tinha 292 páginas, eu registrei, patenteei na Faculdade Federal de Porto Alegre. Este livro que escrevi, uma história mirabolante que se dava seu início nos Alpes Suíços e findava em Johannesburgo, na África. Não cheguei a publicá-lo, pois seria somente mais tarde, na hora certa, dizia eles para mim. Só sei de uma coisa, este livro iria aprisionar muitas almas se tivesse sido publicado. A única pessoa que ficou aprisionada fui eu mesma. Só descobri, claro, mais tarde, durante o meu processo de libertação, aonde meu pastor foi em espírito com os anjos guerreiros me tirar do fundo do mar, aprisionada dentro de uma garrafa. Eu falava sobre esta garrafa no livro, que ela tinha sido jogada no mar. Todos que lessem esse livro ficariam com seus fragmentos das suas almas aprisionadas no mundo espiritual. Havia mantras ao decorrer da leitura do livro. Quero aqui aproveitar e dar um alerta aos pais que deixam seus filhos lerem tudo o que querem. A maioria dos livros são produzidos no mundo espiritual pela organização da maldade e depois trazidos para o mundo físico. Ao lerem esses livros, suas mentes ficam aprisionadas no mundo espiritual. Vou dar aqui um exemplo do livro do Harry Potter, um fenômeno mundial, uma febre terrível entre os adolescentes e muitos adultos. Tudo o que está naquele livro é real. O mundo espiritual, as magias, os encantamentos. Eu posso falar com propriedade do assunto, porque foi isto que estudei, inclusive na Inglaterra, aonde mais tarde estarei relatando. Mas agora quero falar das consequências de muitas mentes que leem esses livros. Chama-se mentes fragmentadas, aprisionadas. No momento que se lê livros consagrados, abrem-se portais espirituais na vida da pessoa. As consequências são várias, varia-se de pessoa para pessoa. No caso deste livro que citei acima, são muitas as consequências mentais, a saúde mental da criança, como a ansiedade, insônia, estresse, falta de paciência com os seus pais, comportamento distante, mente vagando, déficit de atenção e tantos outros. Também já na adolescência, um adolescente problemático. Muitos são levados ao homossexualismo, às bebidas, até mesmo às drogas, um caráter distorcido, mesmo sendo de boa família, porque é a influência demoníaca que leva a pessoa a essas práticas. Jogos de RPG também fazem parte da nova era. São todos artefatos consagrados, abre portais espirituais, inclusive para espíritos malignos de morte, ira, vingança, suicídio. No momento está na moda a sereia. Cuidado com sereia. Sereia é um demônio das águas. Até existe uma história folclórica do chamado Canto da Sereia, aonde com os cânticos ela atrai os pescadores para a morte. Hoje em dia tem muita gente fazendo pacto com sereia,
com a entidade da sereia, pacto de sangue em troca de fama e riqueza. No mundo espiritual, eu também era uma sereia. Foi uma das primeiras coisas que me foi arrancada no mundo espiritual, uma cauda. Meus amados e minhas amadas, eu queria muito que com o meu testemunho vocês entendessem o quanto o mundo espiritual é real. Muitos brinquedos, bonecas são consagrados. Isto é chamado ponto de contato. É tudo que os demônios precisam, um ponto de contato para começar a atuar na vida de uma criança ou de um adulto. Hollywood tem pegado pesado com seus filmes, com as suas séries. Cada vez mais mostram a pura realidade de como é o mundo espiritual, com seus filmes de vampirismo, seres de outros planetas, avatares, tramas diabólicas e muito mais. Não é à toa que o principado da cultura, se é assim que se pode falar, se encontra sobre Los Angeles, Califórnia, assim como o principado da prostituição se encontra na Ásia, sobre a Tailândia e outros principados que tem por aí afora. Que são pontos de estratégias das hostes da maldade. Entre idas e vindas, com viagens a trabalho para o exterior, eu, quando estava em São Paulo, me dedicava aos estudos do ocultismo, a aprender as técnicas da nova era. Eu tinha que aprender de tudo um pouco, mas o principal era coisas sobre bruxaria Wicca. Também era convidada para alguns encontros secretos de algumas seitas. Eu aprendia várias coisas ao mesmo tempo, como astrologia, número de cabalísticos, a chamada cabala, que são letras em hebraico, também regressão de vidas passadas, apometria, chamada cirurgia espiritual, realizada nos centros espíritas. Eu cheguei a atuar com outras pessoas vestidas de roupa branca em volta de uma maca. Normalmente quem procura são pessoas com dores na coluna. A pessoa não sabe, mas o corpo dela é aberto durante a cirurgia espiritual. Após a pessoa ter feito, as dores até passam, mas o espírito dela foi aprisionado. Também tive iniciação no Reiki até o 3º nível, que é o último nível. Lembrando que todas essas práticas levam à ilusão da cura, do bem-estar, do relaxamento. Mas agora quero falar de algo que choca muitos, porque estou vendo muitos crentes fazendo, inclusive já vi pastores, que é a chamada acupuntura. A acupuntura é uma terapia milenar, origem do Oriente, da China. São agulhas de pontas finas aplicadas em pontos chamados chakras, também chamado medianos, aonde flui a energia vital, prometendo equilíbrio, alívio na dor, recuperação imediata de ansiedade. Isso até acontece no primeiro tempo, mas o que você injeta na sua corrente sanguínea é pior. A verdade é que cada ponto da agulha da prática da acupuntura é consagrada a um tipo de demônio do Oriente, e quando a agulha é aplicada em um ponto meridiano ou em um músculo é fatal. Ele entra e se aloja na sua corrente sanguínea da pessoa. Para você entender, você foi resolver um probleminha e acabou arrumando um problemão. Todas essas coisas fazem parte da nova era e muitas outras coisas que não tem como falar ou explicar neste momento para vocês por causa do tempo.
A nova era também está na tecnologia, inclusive no que está chegando aí, como o 5G e também o metaverso, que seremos como avatares. Isso tudo se estuda no ocultismo, eu já sabia, pois são assuntos discutidos, pautados em reuniões secretas em países de primeiro mundo. Sobre o metaverso, se for da vontade de alguns que estão assistindo, é só me mandar uma mensagem que estarei fazendo um vídeo sobre este assunto. As coisas no mundo estão virando um caos. Internet, bolsa de valores, clima, tudo está caminhando para um controle mundial. Aí que mora o perigo. Vai se precisar de um preceptor. Tudo isto é inevitável. Todos seremos atingidos de uma forma ou de outra. O mal vem se aperfeiçoando a cada dia que passa. Quase tudo tem o lado oculto, que a massa da população não vê. Tudo está se fechando para a agenda global de 2030. Eu fui levada a entender várias práticas e estudar no profundo as coisas. Me apresentaram o livro da mãe da ciência do ocultismo, a russa Helena Blavatsky. Estudei radiestesia, física, astrologia e também medicina alternativa, mantras, invocações telepáticas, astrologia e muito mais. Tudo isso aprendi aqui no Brasil, mas mais tarde eu seria convidada para algumas viagens fora do país, para conhecer pessoas e ir mais profundo no assunto. Eu também quero falar e explicar aqui um pouco sobre a ligação de alma com o sangue branco. Sangue branco, para aqueles que não sabem, é o esperma. Nas igrejas se fala que não devemos ter relação íntima com alguém fora do casamento, porque é fornicação, e fornicação é pecado. Vocês sabem o que é iniquidade? Iniquidade é uma série de pecados. Quando você comete novamente, isso gera iniquidade. E o que a Bíblia diz sobre iniquidade? Bom, voltando ao tema pacto de sangue branco. Agora vou explicar o lado espiritual. O que acontece no mundo espiritual? Isso tudo também é chamado laço de almas. Em um relacionamento sexual, sua alma fica ligada com a alma da outra pessoa. Isto chama ligação de sangue branco. Mesmo tendo sido somente uma vez, a ligação aconteceu no mundo espiritual. Isso só não vai acontecer se houver a blindagem do matrimônio. Vou explicar de maneira simplificada como isso funciona. Imagina agora duas folhas de papel. Coloca cola em uma delas e depois na outra e junta as duas partes. Deixa secar. Agora imagina você tentando separá-las uma da outra ou tentar fazer isto. Ao tentar fazer isto, você vai perceber que uma vai ficar grudada na outra. Assim fica a sua alma fragmentada um pouco com cada pessoa que você teve relação sexual fora do matrimônio. Tua alma fragmentada, ela fica presa no mundo espiritual, no cosmo. Através dessa afiação cósmica entre as duas almas, tudo que é ruim de uma pessoa passa para outra. Demônios, maldições, o portal foi aberto. Tudo de ruim da outra pessoa vem para você e vice-versa. A única coisa que impede isso de ser concretizado é a blindagem do matrimônio. É por isso que nos últimos tempos o liberalismo, a prostituição se alastrou. A intenção dos demônios é esta, para eles poderem aprisionar as almas. A alma da pessoa presa
Seus sonhos, muitos são roubados, suas bênçãos são presas no mundo espiritual, principalmente aqueles que servem a Cristo, porque os que são do mundo já és do maligno. Mundo espiritual, para depois vir para o mundo físico. Lembra da palavra de Deus em Êxodo 26:30, que diz: levantarás um tabernáculo segundo o modelo que me foi mostrado no monte. Aqui foi mostrado uma réplica do que já existia no mundo espiritual. E a ordem de Deus era que fosse feito igual o modelo mostrado. As ilegalidades que damos dá automaticamente autoridade para os demônios paralisarem os anjos que descem com as nossas bênçãos. Sonhos são frustrados, vidas destruídas. A todo momento sendo travado batalhas no mundo espiritual entre o exército do bem e o exército do mal. Vou lhe revelar um segredo espiritual. Nos primeiros 30 minutos da sua oração são os momentos cruciais em que os demônios se opõem como uma parede de bronze no segundo céu, no mundo cósmico, para impedir sua oração, impedindo os anjos do incensário levarem a sua oração, petição na presença da glória do trono, da onde sai a resposta para as suas petições diante de Deus Pai. Você já deve ter percebido a luta que é os primeiros 30 minutos de oração de joelho. Dardos inflamáveis são lançados, as suas pernas adormecem, o telefone toca, alguém abre a porta do quarto. Tudo isso para que a oração seja interrompida. Porque se você parar, se distrair antes dos 30 minutos, eles conseguem roubar. Não adianta começar da onde parou. Vai ter que começar tudo novamente. Então entenda o quanto é importante você se concentrar o máximo nos seus primeiros 30 minutos de oração. Se você vence este tempo, assim sobe ao trono de Deus. Também quero entrar aqui em outro assunto, que é muitas poucas pessoas têm conhecimento, que se chama mulher espiritual, marido espiritual, ou incubos e sucubos. Você deve estar pensando, o que é isto? São homens e mulheres que são atacados sexualmente durante o sono da noite, chamadas visitas sexuais. Os sucubos tomam formas femininas para atacar homens e os incubos tomam forma masculina para atacar as mulheres. Qual é o objetivo deles? Roubar a sua energia vital, pois a energia vital de um ser humano é para eles alimento, para os seres espirituais da maldade. Já vou avisando que isto é algo muito comum. Esses ataques acontecem, inclusive, em mulheres dentro da igreja. Muitas sabem que algo estranho está acontecendo durante a noite no seu sono, mas não tem coragem de falar, por vergonha, pois também muitos não saberiam como ajudar uma pessoa nessa situação. A pessoa sofre com este problema, normalmente nunca conseguiu ser feliz na vida sentimental. Existem casos extremos que é quando a entidade que ataca a pessoa tem ciúme dela, tem ciúme da vítima. A pessoa pode até casar, mas o casamento não dura nada, não dá certo, logo vem a separação. Isso quando o marido espiritual não mata o marido físico. Você nunca ouviu falar de uma pessoa que perdeu um marido, que perdeu 2 maridos? Então, isso é a atuação dos incubos, dos sucubos. Isso eu digo, mata, provocando um acidente, um derrame, um infarto e outras formas. Muitas mulheres não conseguem casar. Quando começa um relacionamento e parece que a vida vai dar certo,
o negócio desanda. Isto é a ação da entidade na vida da pessoa. Também quero falar breve sobre a masturbação, o ato da masturbação. O que acontece no mundo espiritual? Um alerta para aqueles que se tocam sozinhos e acham que não tem nenhum mal nisto. No momento em que você está se tocando, você não está sozinho. Ali junto de você tem um demônio sugando as suas energias, ou seja, a energia vital do seu corpo, que é alimento para eles. Você não o vê, mas ele está junto com você no momento do ato. São eles próprios, espíritos malignos que estimulam a sua glândula pineal no cérebro para que você vá e faça. A glândula pineal é uma das partes do cérebro mais estudada pelo ocultismo. Para quem ia ser sacerdotisa, assim como eu. Devemos sempre levar a nossa mente cativa a Cristo Jesus. 2 Coríntios 10:5. As consequências desses portais abertos são vários. Para quem é casado, o esfriamento do casal é um deles. O pecado do sexo é o que mais leva a abrir portais no mundo espiritual, das hostes da maldade na vida de uma pessoa. Por isso a luta dos inimigos para acabar com o modelo familiar tradicional. Com esses portais abertos, a vítima fica sendo manipulada como uma marionete pelos demônios, sem ela perceber muitas vezes. Lembrei-me de algo, um dia vi uma irmã em Cristo dizer: não vou demonstrar que estou triste, para que o inimigo não veja. Na verdade, isto não os engana, porque eles veem a sua áurea, o seu espírito, o que está no mundo espiritual, a luz que está em volta. Se você está mal, vai ficar escuro. Se você estiver bem, vai vibrar cores vibrantes. É isto que os espíritos observam. Por exemplo, uma mulher grávida, é lindo de se ver, com as cores, é como um arco-íris. Outra coisa, se você quiser manter algo em segredo para que não venha a ser roubado no mundo espiritual, um sonho, um projeto, todos sabem que é melhor não falar ou não verbalizar, mas o que muitos não sabem é que os espíritos não podem ler. Então escreva, você pode, eles não saberão. Bom, voltando aos relatos de minha caminhada na preparação para a sacerdotisa Wicca, claro que tudo resumidamente. Em uma dessas minhas férias da aviação, fui direcionada por uma pessoa da organização secreta a fazer 2 viagens em 2 continentes diferentes, na América do Norte e depois ir para a Oceania. Nessas alturas eu já estava indo para o estágio final, já estava 1 ano sem comer carne, por ordem deles. Chegando eu no Canadá, fui convidada a participar de uma reunião secreta. Todos sabem que nos Estados Unidos e Canadá tem uma tradição forte em Halloween. Eles festejam o Dia das Bruxas por lá. Vou falar algo que talvez vá chocar alguns irmãos, principalmente de igrejas pentecostais, onde a harpa cristã é muito usada. Em reunião de adoração a Satã, em países ricos, onde a alta sociedade se reúne, é cantado alguns hinos da harpa em adoração ao mal. Dias depois de lá, peguei um avião e fui para a Oceania, mais precisamente Nova Zelândia. Na Nova Zelândia me foi apresentado muitas coisas, como ensinamento do autocultismo, mas ao mesmo tempo foi lá que entendi o quanto o fluxo menstrual da mulher é importante para os demônios, para que as forças deles sejam renovadas. É algo precioso.
Da mesma forma, para eles, como o ápice de um orgasmo é alimento. Mas a minha maior escola foi mesmo na Inglaterra. Depois de um período de tempo de trabalho, peguei um afastamento da empresa, onde fiquei um tempo fora e embarquei para a Inglaterra, precisamente na região de Bristol, aproximadamente 2 horas de Londres. Lá seria meu treinamento final. Esta região da Inglaterra é famosa pela região das bruxas wiccas, um lugar muito místico, hinduísta, um lugar com pedras gigantes, milenares. Na região também tem um grande festival, o Festival do Sol, aonde muitos turistas, mas também magos e bruxas, tanto no físico como no mundo espiritual, se apresentam. Fui convidada para ficar na casa de uma ex-bruxa. Na verdade, não era a casa, era uma mansão linda, com um jardim imenso, lindo. Seu esposo era um dos maiores advogados daquela região. Dentro da casa tinha espelhos para todo lado. Tinha um grande, bonito, na sala de estar principal, que dele se podia ver quem entrava e saía daquela mansão. Para vocês entenderem, magos e bruxas no mundo espiritual observam tudo pelo espelho. O movimento daquela casa era vigiada o tempo todo. Eu digo para vocês porque a Reni era uma ex-bruxa. Com apenas 56 anos, ela estava doente. Ela tinha mal de Parkinson. Uma mulher linda, nunca tivera filhos, porque sacerdotisa de alto nível é predestinada a não ter filhos. Eu, por exemplo, nunca fui mãe. E ali, aquela mulher sendo cuidada por muitas pessoas devido à sua situação. Seu corpo estava fraco, debilitado, mas a sua mente não. Eu e ela entrávamos no escritório e ela me ensinava muitas coisas. Ela tinha uma biblioteca enorme de livros. Era impressionante. Foi lá que estudei a Bíblia das bruxas Wicca, capa preta de 2 cobras. Na capa faz precisamente a Kundalini, que já expliquei para vocês. Também foi lá que peguei o livro de Salomão, um livro que magos usam, estudam. Este livro era um original raro, enorme, de aproximadamente 40 centímetros de largura, capa grossa, negra, dura, de 1912, todo escrito em inglês. Algumas coisas eu entendia, outras não. Também a vestimenta de bruxa Wicca, como vestido, chapéu, lá que me foi entregue. Vou abrir um parênteses para explicar algo para vocês, que só fiquei sabendo após largar tudo isto. Primeiro, uma sacerdotisa sem o fluxo menstrual dela, ela perde suas forças no mundo espiritual. Quando ela não tem mais seu período, ela perde seu posto, e uma outra precisa ser treinada para assumir o seu lugar. Consequência disto, eles colocam doença na pessoa como mal de Parkinson e outras doenças que são espirituais. A mulher, ela tem muita força no mundo espiritual. Ela é muito útil, inclusive nas regiões espirituais das organizações secretas terrenas. Nas suas reuniões no mundo espiritual, a mulher faz parte. As sacerdotisas ficam com uma capa negra sobre a cabeça, tipo um capuz, andando de um lado para o outro, enquanto a reunião acontece entre eles. Há várias maneiras do mundo das trevas capacitar energia, captar energia. Uma delas, por incrível que pareça, é a vibração de um grande campo de futebol lotado em dia de jogo. Essa vibração, essa frequência que emana. Também o choro de sofrimento de uma pessoa. Isso tudo é alimento para as trevas.
Essa foi a última vez que fui para a Inglaterra envolvida com o ocultismo. Antes de voltar para o Brasil, resolvi fazer uma visita a uma amiga minha, que estava fazendo um curso na faculdade da Holanda. Então embarquei para Amsterdã para ficar uma semana lá. Mal sabia eu que aquela viagem mudaria toda a minha história, o meu destino. Deus ali entrara na minha vida e me tirara do reino das trevas para o reino da luz, do exército do inimigo para o exército dele. Fazia muito tempo que eu não via essa amiga. Ela nunca soube da minha verdadeira identidade dentro do ocultismo. E para minha surpresa, eu não sabia que ela tinha se convertido a Cristo Jesus. Agora ela era da igreja. Eu tinha ido até lá para me divertir, pois as noites da Amsterdã na Holanda são famosas como um dos países mais liberais da Europa. Mas não foi isso que me aconteceu. Ao invés das noitadas, minha amiga me convidava para ir para as reuniões da igreja. No primeiro dia que ela me fez o convite, ela não me disse aonde íamos. Eu fui sem saber. Lembro-me como se fosse hoje. Eu entrei, sentei e ali fiquei, como paralisada. Acho que não movia nem os olhos. Minhas mãos estavam geladas. Eu podia sentir o alvoroço no mundo espiritual do lado de fora, das hostes da maldade. Fomos para casa. Eu não falava nada, só ouvia ela falar. No dia seguinte, ela disse: "Vamos jantar mais cedo, porque vamos sair." Pensei eu: "Oba, hoje vou me divertir." Para minha surpresa, ela me levou para uma reunião em outra igreja. Desta vez, uma igreja brasileira, um ministério pentecostal, uma das maiores denominações aqui do Brasil, que também tem várias partes do mundo. Uma igreja famosa por ser rígida. Creio que assim os irmãos saberão qual é. Entrei, sentei junto com a minha amiga e eu fiquei do mesmo jeito do dia anterior. Porém, desta vez, o mundo espiritual estava mais agitado lá fora, muito mais do que o dia anterior. Só que desta vez foi diferente. Por ser uma igreja pentecostal, no final tinha uma oração individual para cada pessoa. Minha amiga praticamente me arrastou até a frente para receber uma oração. Ele, o pastor, fez uma oração forte e o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Até então eu não sabia quem estava falando comigo, pois não entendia nada sobre as coisas de Deus. Saí daquela igreja com o mesmo semblante que entrei, fria e quieta. Porém, no meu interior já estava começando a haver uma mudança. 2 dias depois eu embarco de volta para o Brasil. E quando desço do avião em solo brasileiro, eu já parecia outra pessoa, decidida a largar tudo que tinha a ver com o ocultismo. Procurei uma igreja e lá comecei a frequentar. Nos primeiros meses tudo parecia normal. Eu ia à igreja, estava aprendendo a caminhar com Cristo. Eu sempre fui muito dedicada à palavra de Deus. Continuava com o meu emprego. Continuava com a minha conta bancária invejável. Até o dia em que a conta chegou. Amadas, pode ter certeza, ela chega. Para tudo que fazemos de errado, e a minha foi algo. A lei do retorno é uma lei universal, constituída pelo próprio Deus. Para que vocês entendam o que vou falar daqui para frente, quero deixar 2 versículos bíblicos. Um que está em Miqueias 7:9, que diz: "Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça."
E na palavra do Senhor, em Isaías 54:8 diz: no impeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. O ouro precisa ser purificado em altas temperaturas no fogo e depois é burilado, trabalhado para dar o seu brilho e beleza sem igual. A conta chegou exatamente no dia do meu batismo das águas. Ao chegar em casa, quando fechei a porta do carro, quebrei o dedo. Naquele momento começava uma perseguição espiritual, para não dizer de terror, contra a minha vida, do lado espiritual e também do lado físico. Os ataques eram violentos, a ponto de sentir serpentes andando no meu corpo e tantas outras coisas. Após inúmeros afastamentos da companhia aérea por psiquiatria, fui demitida, pois no meu trabalho eu lidava com pessoas. Muito abalada com tudo, mas ainda tinha a estabilidade financeira, que era ótima. Mas o inimigo das nossas almas cerca de todos os lados, e com a atuação do espírito de engano, eu investi em uma transação internacional financeira, pensando no lucro que aquilo ia me dar, pois estava desempregada e agora eu precisava cuidar da minha saúde mental. Para minha maior decepção, eu perdi todo o dinheiro que tinha investido, que não era pouca coisa. Abalada, em desespero, sem rumo, agora com problemas físicos e o pior de todos, espirituais. Nessa situação, foi por um fio que não fui internada em um hospício. Foi verdadeiramente a mão de Deus e suas misericórdias que não permitiu. Porque senão eu não teria conseguido me levantar de uma situação tão terrível. Uma noite tive um pesadelo ao qual eu me via internada em um lugar e eu estava em um canto escuro em cima de uma maca acorrentada, sozinha. Isto era o que Satanás queria fazer. Estes eram os planos dele para mim. Após não querer mais fazer parte do exército dele, os dias de agonia pareciam eternos. Não podia falar para as pessoas, pois quem iria acreditar que eu realmente estava passando coisas espirituais tão terríveis assim? E também lembrando que as pessoas envolvidas antes de conhecer Jesus. Os pastores sabiam, mas não conseguiam me ajudar. Parecia que para mim a oração não fazia efeito. Um dia os ataques espirituais deram uma acalmada e eu agora precisava fazer alguma coisa para arrumar dinheiro. Então arrumei um trabalho que não tinha nada a ver com a minha área profissional para poder sobreviver em meio a toda aquela situação deplorável em que eu me encontrava. Eu vivi o sobrenatural. Sei que para muitos que não são tão espirituais, meu testemunho parece impossível ou até mesmo loucura. Um dia era por volta do 12:30. Este dia eu estava de folga do trabalho, quando percebi que tinha uma criatura terrível na minha frente. Era um escorpião gigante. Ele veio e tocou no meu peito. Senti uma dor terrível e ficou vermelho que qualquer pessoa no físico poderia ver. Eu desmaiei por alguns minutos. Quando voltei, não tinha mais nada no quarto, mas o local, a dor ainda estava lá e permaneceu por um bom período da tarde. As serpentes se enrolavam nas minhas pernas. Logo teve sinais no físico. Minhas pernas começaram a ficar imensas, inchadas e o pior, umas manchas
como bolhas enormes saíram e eu tinha que usar calça para que ninguém percebesse aquela coisa horrível no meu trabalho. Quase sempre os ataques espirituais eram à noite, mas às vezes acontecia de dia, e quando estava no trabalho isso era muito difícil para mim. A batalha foi muito forte na minha vida. Eu digo sempre, a maior luta para mim é a espiritual, porque a física você está vendo, mas a espiritual não. Você luta contra o invisível. Não estou desfazendo das lutas de ninguém, porque eu sempre digo, só quem passa é quem sabe. Muitas vezes eu sentia uns ataques de aranhas no meu corpo. Deus não permitia eu ver, mas eu sabia que eram elas andando no meu corpo, como se eu fosse uma árvore. As legalidades no mundo espiritual ainda estavam lá, e os vudus eram renovados por magos e bruxas wiccas a todo tempo no mundo espiritual. Cheguei a pensar que ninguém poderia me ajudar, e mesmo dentro da igreja, pensei em tirar a minha própria vida. Até um dia em que o Senhor, pelas suas infinitas misericórdias, marcou na sua agenda para eu conhecer alguém com dons. Uma pessoa que em espírito entra no mundo espiritual e vê o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Só vai entender o que eu estou falando aqueles que são realmente espirituais, ou aqueles que leram os livros de Rebecca Brown ou da americana Anna Mendes, como Guerra de Alto Nível ou Regiões de Cativeiro. Essas pessoas elas irão entender o que é entrar nos cativeiros em espírito com os anjos de guerra para libertar uma vida das garras de Satanás. Agora, realmente, começava a minha libertação. E foi pelo telefone, pois este pastor se encontrava no estado de Minas Gerais. E os resultados começaram a aparecer. E Deus, pela sua infinita misericórdia, permitiu o pastor ir relatando tudo o que estava acontecendo no mundo espiritual junto com os anjos. E eu, que só conhecia o lado espiritual das trevas, agora vivenciava o lado da luz. E eu digo, meus amados e minhas amadas, minha libertação também foi algo sobrenatural. Se um dia o Senhor permitir, eu estarei relatando como foi este processo da minha libertação, que foi sobrenatural, a qual conheci as coisas do reino da luz no profundo. Foi até aqui que o Senhor permitiu que eu falasse. Shalom a todos. Desde já, se você gostou do canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações.